Sejam todos bem-vindos ao canal Advogado Completo. Meu nome é Ravi Savaia e meu objetivo aqui é informar, colaborar e ajudar os estudantes de Direito. O tema hoje é um tema especial, os princípios do direito penal. Primeiro vamos ao conceito, né? O que é esses princípios? São regras, não necessariamente escritas, que servem como mandamentos tanto para o legislador, para orientar, como para quem aplica a lei também. Os princípios são o alicerce, a base do ordenamento jurídico, buscando harmonizar, trazer luz e esclarecimento a certos conflitos que tem no direito. O primeiro princípio que eu vou abordar aqui é o princípio da dignidade da pessoa humana. Achei interessante que nas minhas pesquisas eu descobri que quem descobriu esse princípio foi São Tomás de Aquino. Tá? Mas embora, como é que eu vou falar desse princípio? Primeiro citando a Constituição Federal. Está no artigo 1º que a República Democrática é indissolúvel, né, que é formada pelos estados e municípios e pelo Distrito Federal, tem como fundamentos a soberania, a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Então, esse é um dos principais e mais importantes princípios, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Quando a gente fala pessoa humana, é um conjunto de valores com a função de garantir que cada cidadão tenha seus direitos reservados e garantidos pelo Estado. O que é a dignidade da pessoa humana? A dignidade, a liberdade, a livre expressão religiosa, a proporcionalidade da lei, né? Evitando pena de morte, tortura, trabalho escravo. Então, existe esse princípio como um fundamento dizendo que o Estado tem que garantir a dignidade da pessoa humana, tem que garantir a dignidade do indivíduo. Segundo princípio, pessoal, o princípio da legalidade. É um conceito jurídico que parte dos direitos e garantias fundamentais do indivíduo. O que é o princípio da legalidade? Não existe crime se não estiver previsto em lei. Então, vou dar um exemplo aqui para ilustrar. O cidadão está lá dirigindo sem camisa. Um homem, né? Claro. Aí chega um guarda e fala, vou te prender por isso. Não, ele não pode fazer isso. Por quê? Porque não existe uma lei que proíba o cidadão dirigir sem camisa. Não existe essa lei. Então, o princípio da legalidade significa o quê? O artigo 5 fala que você pode fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, com tudo que você não infrinja a lei. Então, eu vou ver se eu estou falando certo. Exatamente. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude da lei. Então, o princípio da legalidade significa o seguinte: você pode fazer o que você quiser, contanto que você não infringe a lei. Como eu citei no caso do cidadão que está dirigindo sem camisa, por que existe o princípio da legalidade? Para evitar o abuso do poder. Então, esse guarda, por exemplo, ele não pode prender o indivíduo porque ele está dirigindo sem camisa. Porque existe um princípio legal onde não existe essa lei. Ele pode adverter num código de trânsito pelo fato de ele não estar usando o cinto de segurança. Né? Agora a gente vai falar sobre o princípio da reserva legal, que é quase primo desse princípio da legalidade. Só que a reserva legal é no sentido estrito, que apenas a lei pode criar normas, não os costumes, a criação de uma lei por um determinado poder, uma determinada pessoa. Desculpa, pessoal. Então, o princípio da reserva legal é no sentido estrito, tá? Somente a lei pode criar normas e punições proporcionais. Princípio da anterioridade. O que é o princípio da anterioridade? No artigo 1º, que a gente viu no primeiro vídeo do canal,
que fala: não há crime sem uma lei anterior que o defina. Esse princípio é bem parecido com o princípio da legalidade. A única diferença é que está falando que o fato só pode ser incriminador se houver uma lei anterior que o defina como incriminador. Esse é o princípio da anterioridade. Princípio da intervenção mínima. É o quarto, né, princípio que eu estou citando aqui. O direito penal deve intervir de forma mínima, no sentido que ele só vai intervir em coisas que realmente ameacem os bens jurídicos e a pessoa, e o indivíduo, né? Por isso existe uma definição de quais bens são mais importantes para ser tutelados, para ser protegidos pelo direito penal. O exemplo que eu posso dar aqui é tipo assim: um cidadão tem uma discussão com o síndico do prédio, né? Correção aí, tá, pessoal? Prédio. Essas discussões de convenções de condomínio, a pessoa pode resolver sem a intervenção do direito penal. A moça entra no prédio com um cachorrinho, no elevador social. Isso aí você pode escrever uma carta de reclamação, não precisa da intervenção do direito penal. Por quê? Porque o direito penal é a última ratio, ele só vai entrar no momento que precisa. Aqui, em coisas pequenas, ele não entra. Tem muito, esse princípio da intervenção mínima, ele tem muita, como é que eu falo? Tem muito a ver com o princípio da insignificância. Princípio da lesividade, ou ofensa, né? O princípio da lesividade. Não há crime sem lesão ou perigo de lesão a bem jurídico alheio. O direito penal só intercederá quando for um ataque a um bem jurídico. Não se pode punir alguém pelo simples fato de não gostar de tomar banho. Então aqui é o princípio da lesividade. Não se pode punir alguém por práticas sexuais anormais. Isso aqui eu vi, quem fala isso é o Greco, né? Se a conduta não é lesiva a terceiros, isso não poderá ser proibido. Esse é o princípio da lesividade. Princípio da adequação social. Esse princípio é interessante, porque mostra que o direito tem que acompanhar uma dinâmica e a evolução da sociedade. Apesar de uma conduta ser legal e ser considerada típica, muitas vezes ela é socialmente adequada, como é o caso da criança que nasce, a mãe põe um brinquinho na criança. Se for olhar a tipicidade disso, é uma lesão corporal. Mas o que esse princípio visa? Uma interpretação adequada à sociedade. Nesse caso não é uma lesão corporal, mas não pode ser interpretado dessa forma, porque tornou-se uma cultura natural da sociedade. Então, existe o princípio da adequação social. Esse nome adequação significa adequar a lei à evolução da sociedade. Outro exemplo é a tatuagem, que é um tipo de lesão corporal. O jogo do bicho, que é uma infração, mas as pessoas jogam, e rifas e etc. Tem que haver uma adequação social para entender que aquilo faz parte de uma evolução da sociedade, ou até não no sentido evolutivo, no sentido de uma prática natural da sociedade, como foi o exemplo do brinquinho que a mãe coloca no bebê. Esse aqui é um dos princípios que eu gosto também, que é o princípio da insignificância. O direito penal não pode se ocupar de condutas incapazes de lesar ou expor perigo aos bens jurídicos. Um exemplo claro do princípio da insignificância é quando uma mãe com fome vai lá no supermercado e furta um alimento. É um furto, mas é um estado de necessidade. Então aí vai do juiz, né, interpretar. Claro que a interpretação dele vai ser que isso foi um estado de necessidade e não vai haver uma
uma interpretação de uma tipicidade de furto. Por quê? Porque é insignificante. O Greco dá um exemplo até mais interessante, que é o cidadão está com pressa, ele entra no carro, não olha no retrovisor, dá uma ré e ele esbarra num transeunte, né, com o carro dando uma ré, e cria um arranhão. Aí Greco fala, né? Greco é um grande doutrinador do direito, né? Então o que ele fala? Esse cidadão que bateu no transeunte com o carro e criou uma lesão insignificante, ele agiu com imprudência, ele agiu com negligência e imperícia. Existe uma culpabilidade, né? Porque ele infringiu os códigos de trânsito, né, de não observar lá o retrovisor, porém não existe um fato típico. Então aí, nesse caso, entra o princípio da insignificância. Por quê? Porque o crime ele é formado de 3 pilares: fato típico, ilicitude e culpabilidade. Se não houver um desses 3 pilares, não existe o crime. Eu achei interessante esse exemplo do Greco, porque os princípios servem para como o legislador, o aplicador da lei, os juízes, como eles vão interpretar as leis, né? Tanto na criação como no momento de uma decisão. Né? Então é isso, pessoal. Eu citei aqui, eu acho que 6 ou 7 princípios. Esse é o vídeo 1. Depois eu faço um outro vídeo falando de mais princípios, tá? Muito obrigado, até o próximo vídeo.